Pessoal, eu estou aqui com a senhora Gabriela Cruz, psicóloga, especialista em sexualidade, e vamos falar sobre o tema hoje. Fiquem ligados. Isso aí. Gabriela, obrigado por aceitar o convite de falar com a gente. Você está falando de Floripa, vindo para São Paulo. Não deixe de passar aqui para a gente tomar um café, almoçar, jantar. Lembre da gente, tem sempre uma porta aberta aqui para você. Obrigado por aceitar o convite. Nada, querido. Eu tô devendo uma ida para São Paulo mesmo. Tem alguns podcasts para gravar. Logo mais eu apareço. Eu Opa! agradeço demais esse privilégio de estar aqui. A gente está falando de um assunto que é tão importante e tão pouco falado, ainda já em meados de 2025, né? Essa coisa de falar sobre sexualidade com o tema que a gente pensou hoje é bem polêmico. Então, parabéns pela iniciativa, é um ótimo trabalho. As pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação. Você acha que é pouco falado? Pouquíssimo falado, pouquíssimo Talvez de uma falado. maneira séria, porque sexualidade a gente vê para todo lado, mas tá. Então, falado da maneira que deve ser falado. Tá, entendi. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Só pra gente iniciar, Gabriela, nem todo mundo te conhece. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, por onde você passou até você chegar onde você chegou e nesse nível de conhecimento que você chegou. Vamos lá. Aham. Bem, eu já tenho uma trajetória de 14 anos na psicologia, né? Eu sou especializada em psicologia jurídica e em sexualidade humana. Muito interessante porque a psicologia jurídica me levou por um trabalho que eu acabei desenvolvendo nos presídios no Paraná. Eu sou da Bahia, morei no Paraná e agora eu moro em Floripa. Então, a especialização em psicologia jurídica me levou para os presídios e os presídios meio que enriqueceu essa demanda, essa questão da sexualidade humana. Tanto os presídios quanto o meu trabalho em consultório. Era muito legal, porque como eu cheguei no Paraná, fui atender em consultório, as pessoas viam que o meu sotaque não era de lá, então acho que as pessoas se viam mais abertas a falar sobre questões de sexualidade. E o assunto chegava para mim e eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque sexualidade a gente não vê nem na graduação em psicologia. As faculdades de psicologia não falam sobre isso. Então, eu fui buscar uma especialização para poder dar conta dessa demanda. Então, aí hoje, isso foi crescendo tanto que hoje eu tenho um curso que eu ensino os profissionais de saúde a entender, baseado em evidências científicas, como eu lido com a sexualidade humana, e tenho um espaço de psicologia com um time de 6 psicólogos, onde a gente atende gente do mundo inteiro. Tá, mas você não tem esse treinamento em sexualidade na faculdade de psicologia, aquela complexo de Édipo, a visão freudiana da coisa. Vocês não aprofundam no assunto? Como é que é isso? Para aí, para aí. Então, o Freud ele contribuiu muito para a sexualidade humana no sentido de fundamentos teóricos, mas em termos de intervenção, olhar para as práticas baseadas em evidências científicas, essas graduações não falam. O que a gente vê de sexualidade é essa teoria da sexualidade infantil lá do Freud e acabou. Ou ainda técnicas muito obsoletas. Quando tem os poucos cursos que falam sobre sexualidade, vão ficar aí meio que na ideia da terapia sexual, aquele início da sexologia humana, dos estudos em sexualidade humana, onde são técnicas que hoje já temos evidências científicas de que não tem assim um grau de eficácia comprovado. E você comentou que você foi ativada aí para essa área durante o seu trabalho em penitenciárias. De que maneira que as penitenciárias falaram, poxa vida, eu quero ir para essa área de sexualidade. O que você viu nas penitenciárias? Masculinas, femininas, as duas? Compartilha com a gente, vamos lá, como foi essa experiência? Essa história é bem legal. Na realidade, eu comecei na socioeducação, que é como se fosse o presídio para adolescentes, e depois eu migrei para os presídios masculino e feminino. Para os dois, fez o kit completo. Sim. Tá? Menores infratores e depois foi para homens e mulheres maior de idade. Tá. Isso. Então, assim, olha, ter trabalhado em presídio sempre me trouxe uma sensação muito ambivalente. Era muito interessante porque eu trabalhava no consultório e lá dentro do presídio eu percebia que eu endurecia lá dentro. Trabalhar em presídio é um trabalho muito difícil porque o psicólogo a gente tem que se conectar com a dor humana. E por outro lado, quando eu ia para o presídio, eu era treinada a endurecer. Porque quando você vai para um presídio, você lida com rebelião, você lida com ameaça, os presos se matam lá dentro. Imagina se eles tiverem a chance de pegar você. Cara, viver uma rebelião é um inferno.
Ninguém entra, ninguém sai, você fica preso lá dentro. Você não sabe se o próximo que vai morrer é um preso ou se é um colega seu. Quer dizer, você inclusive já passou por isso. Você ficou presa lá Já dentro, passei não por podia. 3 rebeliões. 3 rebeliões. Você ficou presa, não podia sair, ninguém podia entrar. Ninguém entra e ninguém sai até que a situação se resolva. Então, era um negócio muito tenso, muito pesado, né? No entanto, por outro lado, me mostrou também muita humanidade. Porque quando a gente, como eu convivia muito com as pessoas lá dentro, né? Você vê, e a gente sabe hoje, que as pessoas que chegam nos presídios brasileiros são pessoas com história de vida pesadíssimas. Então, ali, todo dia, você era lembrado de que quem comete o crime não é um monstro, é uma pessoa. Quando eu trabalhei na socioeducação, chegava lá presas meninas que mataram parentes. Putz, matou o pai, matou o tio, matou o avô. E aí, quando você vai entender, ela matou para se proteger, porque ela foi a infância inteira abusada. E uma delas dizia desde pequena: quando eu tiver condições, eu vou te matar. Muitas delas mataram padrastos e pais porque batiam na mãe delas. Como é que você olha para um ser humano desse? Como é que julga? Como é que condena diante de um contexto desse? Tá. É Então pesado, é pesado. você se solidarizou com algumas causas. Imagino que não todas, porque tem gente que realmente é mal, né? Tem pessoas que realmente precisam ser tiradas da sociedade, imagino eu, né? É, eu acredito num grande mal, né? Nesse caso, você falou que essas pessoas fizeram quase que um revide, né? É, mas de que maneira que isso ativou essa questão em você da sexualidade? Você falou, vou trabalhar com isso. Isso era muito presente lá nas penitenciárias, é isso? Foi dentro do consultório e foi muito no presídio, porque lá no presídio eu lidava todo dia, o tempo inteiro, com esses indivíduos que cometeram os crimes sexuais. Então, e um ponto interessante é que, embora eles ficam soltos nos presídios, né? Geralmente eles chamam desses presos que cometem crimes considerados hediondos, eles chegam nos presídios, eles trabalham lá dentro, eles ficam soltos nos presídios para eles chamam o termo de passarinho. É como se eles ficassem soltos ali trabalhando e eles ficam ouvindo se os presos dentro das galerias estão cavando túnel, estão quebrando parede, se estão armando alguma rebelião. Porque é muito importante para o preso como esse, e também para o Estado, que não haja uma rebelião. Então, são presos que são contratados na manutenção dos presídios e eles ficam soltos ali durante o dia inteiro. E a gente fica ali, a gente vai convivendo, a gente vai conversando e entendendo que são pessoas, não são monstros. A gente Quer gosta da dizer, ideia do você está monstro. falando de pessoas que cometeram crimes hediondos. Crimes hediondos. Os que mais ficavam soltos eram os que cometiam crimes sexuais. Crimes sexuais, estuprador. Abusadores, né? A gente chama de abusador, porque a maioria deles, não, embora tenham cometido estupro, crime sexual contra criança, a maioria não é pedófilo. Como é que é? Ele cometeu crime sexual contra criança, ou abusador, né? O abuso. E ele não é pedófilo. E não, é importante a gente fazer essa diferenciação. Eu sei que a gente gosta muito da ideia do monstro, de dar um rótulo para a gente poder se distanciar, né, dessa ideia. Mas dizer que um Na homem minha abusa de cabeça uma são monstros criança. mesmo. Vamos ver se você muda a minha cabeça. Vamos lá. Cara, ó. Então, a gente dizer que um homem que abusa de criança é um pedófilo, isso é bom porque isso desumaniza ele. Eu dou um rótulo. Ele não é um homem, ele é um monstro. Ele não é um homem, ele é um pedófilo. Isso é confortável da gente lidar porque afasta ele de mim, da minha identidade enquanto humano, trazendo até um certo alívio. Mas nem todo homem que comete abuso contra criança é um pedófilo. E digo mais, nem todo pedófilo comete abuso. Agora, não. Ainda me deu um nó nas ideias aqui. Eu vou tentar ser didática Explica para isso, você. Gabriela. Vou Vamos entrar lá. na minha skin professora. É que assim, ó, muitos indivíduos que são pedófilos, eles conseguem controlar as suas fantasias e os seus impulsos, e eles conseguem se manter abstinente do abuso. Então já tem pesquisas datadas que de todos os indivíduos que cometem abuso, só 50% vai ser pedófilo. Os outros 50 é aquelas pessoas que a gente chama de tio, de vô, de pai,
A ciência vai chamar de abusadores. E existe uma diferença. Essa diferença ela é muito importante para os profissionais de saúde que atendem essas pessoas. Tá, para mim não tá clara a diferença ainda. Vamos lá, para mim continua monstro. Vamos lá, continua aí. Vamos. Vamos lá. O abusador, ele não vai ter o desejo sexual em crianças. O abusador, ele vai abusar por outros fatores. Ou por ele ter um outro transtorno, como abuso de álcool, abuso de droga, um transtorno de personalidade, uma deficiência intelectual. E tem ainda até, dentro do campo obscuro da literatura, aquele sujeito que nem é pedófilo e que nem é tido como uma pessoa com transtorno. O cara simplesmente não tem nada. Ele não tem transtorno, ele fez porque ele fez. Então, o abusador é o sujeito que comete o abuso porque ele teve a oportunidade, mas não porque ele deseje a criança. Ele bebeu demais, ele está sob efeito de droga, ele está ali numa circunstância, ele é criança, ele vai lá e comete um abuso. E esse abusador, ele tanto pode ter um transtorno, com droga, álcool, um transtorno de personalidade, como ele não pode não ter nada. Fez porque fez. A gente chama isso de campo obscuro. E aí tem Fez os porque outros fez. 50%. Oi? Fez porque fez, mas se ele Fez porque fez. se tiver uma outra ocasião semelhante, ele faria de novo. Não, talvez não. Talvez não tivesse feito. E aí, então, 50% é esse perfil de abusadores. O cara que tem problema com álcool, com droga, um transtorno de personalidade. Aí tem os outros 50%, que é de fato o pedófilo que comete o crime. Na realidade, a gente vai chamar esse sujeito que comete o crime de um sujeito que tem o transtorno pedofílico. Então, tem o pedófilo que comete o crime e tem o pedófilo que não comete o crime. Ele gostaria de ter cometido, mas ele se controla, é isso? Não necessariamente. Ele não gostaria de ter cometido. O pedófilo que não comete o crime, ele tem fantasias com aquele conteúdo, ele deseja aquele conteúdo, mas ele é o cara que evita ir para o parquinho, evita ir para o clube, evita contato com crianças, porque ele teme a possibilidade de cometer o abuso. A maioria dos pedófilos estão dentro desse contexto. Ele sabe que aquilo é socialmente inadequado, ele sabe que aquilo que ele deseja não é legal, mas ele deseja. Então, ele fica se tolhindo de sair de casa. Tem um filme muito legal, Paulo, que desenha muito isso, chamado O Lenhador. O É um lenhador. filme muito antigo e ele é muito fidedigno com o sofrimento psíquico do sujeito que tem a questão da pedofilia. Pode recomendar para a audiência, eu passo para os meus alunos eles. Então, veja só, a gente está falando de 4 tipos de sujeito. 4, temos o pedófilo, que é o que só deseja, mas não comete o crime. Temos o sujeito que tem a pedofilia, e a gente vai chamar de transtorno pedofílico, porque ele cometeu o crime. Nós temos os abusadores, que vão ter um outro tipo de transtorno, álcool, droga ou personalidade. E temos os abusadores que não têm nada. Fez porque fez. Então, são 4 categorias de sujeito que ajuda a quem atende essas pessoas a desenvolver o melhor tratamento para cada tipo. Os dois últimos, o terceiro que você falou, ele faz o abuso porque ele estava sob efeito de substância. O álcool, droga, tem um transtorno de personalidade, uma deficiência intelectual. Tá. E o quarto, eu não consegui diferenciar os dois últimos. O quarto é aquilo que a literatura chama de campo obscuro. Ele cometeu o abuso, mas ele não tem pedofilia, ele não tem o transtorno, ele não é abusador, ele não tem nenhum tipo de transtorno, nem com álcool, nem de personalidade, nem de droga, nem deficiência intelectual. Ele fez porque fez ali uma situação. Tá. E qual desses dá para você considerar criminoso? Desses 4 grupos? Qualquer pessoa que abuse criança está cometendo um crime. Nós temos uma legislação que define isso. Abusou de criança, cometeu o crime. Agora, do que a gente vai chamá-lo? A gente no popular é tudo pedófilo. É que o pedófilo, para a ciência, é o sujeito que vai ter o desejo persistente com aquela temática. Ele vai desejar, ele vai fantasiar, ele só vai conseguir ter prazer e excitação dentro daquele contexto. Tá.
Então, desses 4 grupos de pedófilos, vamos chamar assim, é isso? Uma subclassificação? Desses 4 grupos de pessoas, se abusar de uma criança, cometeu um crime. Então, só o primeiro que escapa, porque o primeiro ele deseja, mas ele não concretiza o ato. Os outros 3 são criminosos, Isso. mas não são monstros. É assim, aí que a ideia do monstro, quando a gente fica falando monstro, a gente tira o risco da gente olhar para o tio, para o avô, para o cara de bem, que a gente não imagina. Se a gente bota a ideia do monstro, a gente vai criar a ideia de uma pessoa que está espreita, que está longe de mim. Os abusadores não estão longe, eles estão dentro das nossas casas. 86% dos abusos que crianças sofrem é dentro de casa. Não é um monstro. Ele não é um monstro, ele é teu pai, ele é teu tio, ele é teu avô, ele é o amigo da tua família. Ele é um cara legal, ele é um cara muito gentil. Ele te dá brinquedo, ele não é um monstro. Então, quando você fica dizendo para a criança que é um monstro, você confunde a lógica da criança, porque quando chega aquele tio no parquinho e oferece doce, e chama para brincar, e pede para entrar no carro, a criança não vai ver maldade, porque ela vai pensar o quê? Ele não é um monstro. O cara é legal, ele me está dando brinquedo, ele está me dando doce. Eu vou brincar com esse cara. Então, é esse o risco que a gente tem quando a gente cria a identidade do monstro. Você distancia. A criança só vai se proteger do monstro. Ela não vai se proteger do tio que chega dando um pirulito, sorrindo. Tem livros infantis bem legais que falam sobre isso. Tem aqui em casa, que fala bem sobre isso. Esse livrinho, para quem tem filho, chama Não Me Toca Seu Boboca. O livro trata exatamente sobre essa temática, onde ele bota os bichinhos, os amiguinhos que estão brincando no parquinho, e eles encontram um tio legal que oferece doce para eles e leva eles para casa. E aí mostra a ideia desse tio, desse cara que chega lá com as crianças, ó, oferecendo doce, pirulito, mas que é um segredo. É esse o risco do monstro, Quer dizer, você da tem que ideia do ensinar as monstro. pessoas, as crianças a se defenderem das pessoas supostamente legais, supostamente simpáticas. É aquela história, né, do político, né? Se você vai falar com o político, você sabe que o cara... tudo bem, não vou chamar de monstro porque é um termo assim... frequentemente são pessoas muito agradáveis, né? Você nunca viu nenhum malandro que não seja, não é isso? Isso, porque quando a gente fala monstro, o nosso cérebro ele vai buscar ele vai criar uma imagem de uma pessoa má, à espreita, com um olhar ruim. Mas não, 86% dos abusos acontecem dentro de casa. E essas pessoas não seriam pessoas más? Na Todos visão... nós temos a nossa faceta má, todas nós temos a nossa faceta boa. Essas pessoas estão cometendo um crime. Sim, na nossa régua social, estão cometendo um crime. Tá. E aí você conviveu com essas pessoas na penitenciária e isso ativou essa sua inclinação aí para lidar com essas questões, é isso? Também, sim, muito, muito disso também. E também muito em consultório. Como eu falei, como o meu sotaque é diferente, quando eu chegava no consultório, eu morava numa cidade do interior, acho que as pessoas olhavam assim e falavam, essa mulher que não conhece ninguém. Então eu vou falar com ela sobre as coisas mais profundas, porque hoje a psicologia já está um tanto mais desmistificada. Mas a ideia da sexualidade é uma camada mais profunda. As pessoas até conversam com os psicólogos com a questão dos problemas com os pais, dos problemas com os pais, com a esposa, uma angústia. Mas agora falar sobre sexualidade é um buraquinho mais embaixo. Tá. E o que você acha que é o principal determinante desse cometimento de crimes sexuais, na sua experiência de psicóloga? São fatores da sociedade, cultural, psicológico? Qual que é a sua experiência, né? Porque eu vejo assim, algumas correntes que falam, não, esses aí são vítimas da sociedade, eles reagiram desse jeito, por isso que eles cometeram um crime. Qual que você acha que é o principal fator? Vamos ver. Na realidade, a prática de crime sexual, ele nunca vai ter uma causa só. É o que a gente chama de fator multifatorial. Né? A causa multifatorial envolve vários fatores ao mesmo tempo. Então, em alguns casos, vai existir um transtorno mental associado. Mas mesmo nesses casos, isso não explica tudo. O fato de ter um transtorno não explica e nem justifica o cometimento do crime. Então, a gente tem que olhar para todas as camadas. Fatores psicológicos. Tem distorção de pensamento nessa pessoa? Tem traço de impulsividade? É um ponto a se investigar.
Porque existe o pedófilo com transtorno pedofílico, ele tem um funcionamento de pensamento diferente. É pensável, o ambiente onde essa pessoa cresceu, ele viveu em contexto de abuso, de violência? Por mais que a gente não queira aceitar ou entender, é dado científico. 50% dos homens que cometem abuso têm histórico de passado de abuso e violência. Tem 50 que não, tem 50 que sim. E também o contexto cultural onde a gente vive. A gente nasceu num ambiente onde que é normalizado o abuso. As nossas crianças são erotizadas precocemente. Isso reforça muito uma ideia de permissividade para que essas coisas aconteçam. Mas nenhum desses fatores sozinhos vai causar um crime. Mas juntos, eles montam um cenário. Entendi. Mais ou menos por aí. Então, a gente precisa A entender... partir do momento a pessoa tem uma predisposição e tem um gatilho, é isso? Ela tem um fator predisponente e um gatilho, é isso que eu... É isso? Isso. Então, vai ter o Então, fator se a pessoa já psicológico, tem vai um ter o fator fator... ambiental e cultural. Se a pessoa já tem um fator predisponente, você tem que identificar potenciais gatilhos e ela tem que evitar esses gatilhos para não fazer besteira. É uma maneira de abordar. Tá, é isso que eu vejo também em algumas questões médicas aqui. Perfeito, perfeito. Tá. E de que maneira você acha que a sociedade deveria abordar a questão da sexualidade para, digamos assim, culturalmente, para que isso seja um fator predisponente a menos, né? Você tocou no ponto aí, as crianças já estão muito expostas à sexualidade, né? Desde jovem. Você acha que deveria ser feito algo a esse respeito? É claro que tudo vai começar dentro de casa, na família, como é que você orienta isso já desde pequeno, né? Mas em termos mais macro, políticas direcionadas para isso, o que você faria de diferente do que está acontecendo? Educação e sexualidade nas escolas. Educação e sexualidade nas escolas. Tá. É a coisa mais difícil da gente encontrar isso hoje em dia. Nós ainda, em 2025, a gente está fingindo que fala sobre isso nas escolas. Vou te dar um exemplo pessoal. Meu filho estuda numa das melhores escolas aqui de Florianópolis, que é uma das melhores capitais no sentido de avaliação de qualidade de vida. E é claro que eu, enquanto mãe e trabalhando na área, perguntei para a coordenação da escola dele sobre como que vocês lidam com a questão da sexualidade. E a coordenadora me disse assim, não, no 6º ano, ano que vem, quando eles tiverem 11 anos para 12, nós vamos ensinar as partes do corpo. Meu filho sabe o nome das partes do corpo desde os 2 anos de idade. Isso é biologia básica, não é sexualidade humana. Então, o que a gente chama hoje, e quando tem essa educação sexual nas escolas, é algo que se resume a nomear órgão genital, falar de gravidez, falar de ST. É isso que se fala. Existe um desconforto cultural ainda no nosso país de falar, por exemplo, sobre coisas sobre prazer. É incômodo as pessoas falarem sobre prazer, sobre consentimento, sobre diversidade. O que a escola ensina é que sexo engravida, sexo transmite doença e sexo destrói sua reputação. Mas não ensina de que o sexo também pode ter um lado afetivo, saudável, que promove autoconhecimento. Então, nós temos uma lacuna imensa, um abismo entre o pouco que é ensinado hoje, como que é ensinado hoje. Então, o que a gente poderia estar ensinando nas escolas? O que é ensinar sexualidade na escola? É falar sobre relações saudáveis, ensinar sobre como colocar limites, como eu me respeito, como que eu respeito o outro. Sexualidade não é um problema. E o ponto que me cutuca é porque, olha, quando a gente não ensina para as crianças, alguém vai ensinar. A pornografia vai ensinar, o TikTok vai ensinar, os influenciadores vão ensinar. Foi o que você falou no começo da nossa conversa. A gente fala de sexualidade, sim, mas a gente tem falado de um jeito que não está informando, que não está educando. Então é muito bom a gente estar dizendo isso, porque esse silêncio nosso, enquanto pais e profissionais de saúde, o nosso silêncio não protege ninguém.
só está facilitando, criando uma geração que vai aprender as coisas com influencer, com o TikTok. E depois vai ter o quê? Lidar com isso em terapia. Esse é um dos grandes tabus relacionados à pedofilia. A gente não fala sobre educação e sexualidade com as crianças. As crianças, veja, o silêncio é o maior aliado do pedófilo. A coisa que mais facilita a vida do pedófilo é uma criança desinformada. Uma criança que não entende o que ela pode fazer quando tiver uma situação conflituosa. O pedófilo odeia criança informada. Imagina um pedófilo chegar numa criança, quando ele chegar e tentar tocar nela, a criança sair gritando. Porque ela sabe que numa situação dessa ela tem que se defender. E tem alguma idade ideal para você começar a abordar o assunto com as crianças? Você falou da escola do seu filho, 11 anos para ensinar os genitais, né? Mas algo que ele já sabe provavelmente, né? Qual que seria uma idade para abordar o assunto sexualidade, né? Porque a partir do momento que ela tem uma televisão ou mesmo tem contato com um smartphone ou o que seja, ela vai estar sujeita a estar exposta a isso, né? Uhum, verdade. Olha, no meu curso, eu tenho uma aula de 4 horas e meia só para isso, profissionais de saúde, pais e professores, como que eu faço para falar com crianças sobre sexualidade. E lá nessa aula de 4 horas e meia, eu abordo desde a primeira infância, ou seja, a partir do momento que o teu filho nasce, você já pode promover educação em sexualidade com ele. Até a adolescência. São 4 horas e meia de aula, onde primeira fase, segunda fase, terceira fase, puberdade, adolescência, eu vou trazendo orientações do que pode ser trabalhado a partir do entendimento dele. Vejamos, um bebê que acabou de nascer, eu posso já estar ensinando educação em sexualidade a ele quando, ao trocar fralda, eu peço com licença, eu faço isso de um jeito quanto mais rápido, higiênico e necessário possível. Eu não brinco com os genitais dela, para ela entender que ali é uma região de cuidado. 2 anos de idade, eu já posso ensinar para o meu filho o que é privacidade, o que é consentimento, a ele dizer o nome das partes do corpo. Como eu falei, 2 anos, o meu filho sabia que o nome era pênis, que o nome era vulva, que isso aqui é cotovelo, isso aqui é nariz, ali é pênis. Então, 2 anos de idade, ele é muito apto. Por quê? Porque se alguém tocar nela, ela vai conseguir dizer: tocou pipi, tocou vulva. A criança poder nomear, saber que aquilo... Porque, veja, a educação em sexualidade ela é feita pelo que fala e pelo que não fala. As crianças percebem tudo. Se você ensina para o teu filho que isso é nariz, isso é cotovelo, aquilo é joelho, você pula o genital, mas você não dá nome para o genital, aquilo que não é falado também vira um tabu. Opa, o que isso aqui ninguém fala? Perfeito. Ensinar a criança, o quanto antes a gente habilitar as crianças, por exemplo, a se limpar, menos auxílio de um adulto ela vai precisar. A criança vai para uma creche. Não, ela consegue sozinha se limpar. Enquanto você der essa autonomia, ela dentro do corpo dela, menos pessoas vão precisar ter acesso à parte íntima dela. Isso é importante ela saber. Quem que pode tocar na região íntima dela e quem que não pode. Eu sempre falo aos pais que falem assim, sempre ensine. Quem é a rede de proteção? Meu filho sempre soube. Meu filho, quem que pode tocar na tua parte íntima? Aí ele fala, a mamãe, o papai, a titia, a minha babá, a professora e o tio Danilo, que era o pediatra dele. Porque também é importante a gente colocar a rede de saúde. Sempre fale quem é o médico que vai poder tocar. As crianças são muito literais. Boa. E você acha que eles, aquelas pessoas que cometeram crime, elas podem voltar para a sociedade normalmente? Você acha que elas não oferecem mais risco para a sociedade? Elas foram reabilitadas ou elas têm que ter uma vigilância eterna? Como é que é isso? É que, em teoria, o nosso sistema é voltado para a ressocialização, né? Mas a estrutura não funciona assim. A gente não está ressocializando, a gente está encarcerando. Então, sem o devido preparo, muito possivelmente essas pessoas voltam para a sociedade e vão cometer crimes novamente. Porque, pensando no contexto da pessoa que tem o transtorno pedofílico. Tá bom? Naqueles 4 grupos. Porque aqueles 4 grupos, né? Sendo que o primeiro não está preso porque ele não cometeu o ato. E aqueles outros 3
estão lá porque cometeram um ato. A chance de, estatisticamente, a chance de eles serem reincidentes é muito alta? Sim, sim, isso, porque o tratamento, existe um tratamento, né, para abordar esses casos, mas também não faz milagre. O tratamento não vai fazer milagre, ele vai ter uma boa, ele vai aumentar as chances de não reincidência, mas também não tem como garantir que isso não vai acontecer. Mas é dado as ferramentas possíveis para poder se tratar e a pessoa conseguir lidar melhor com o uso. Então, hoje a gente faz muito, muito antiga, tem o tratamento, né? Como é que é o tratamento? É muito feito com terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, e a medicação. Então, em alguns casos, o uso da medicação junto com a TCC tem um bom prognóstico, principalmente para as pessoas que são do tipo, elas são abusadores ou pedófilos que ainda não cometeram crime. Aí tem um bom prognóstico nessas situações. E, perfeito. Você tem, não sei, algum sinal para identificar essas pessoas que estão mais propensas a cometer crimes sexuais? Essas pessoas que têm essas, não sei, ou para a gente trabalhar de uma maneira preventiva, você tem alguma, não sei, algum questionário, alguma coisa? Claro que num questionário a pessoa pode falar qualquer coisa politicamente correta e se safar, né? Mas tem testes para você pegar essas pessoas, porque acho que devia passar em todas as entrevistas de emprego, deviam passar por isso, né? Eventualmente, e Mas é dar que uma a tendência. pessoa ela sabe que o desejo dela não é aceito, é uma parafilia, né? Aquele desejo que acontece. Ele entende, ele tem essa muita da consciência de que socialmente aquilo não vai ser aceito. Então, rastrear, buscar, não tem como. Tem se feito buscado estudos, até de neuroimagem, ressonância sendo feita buscando, mas tudo ainda muito incipiente. Não tem como a gente criar um perfil do que seria um bom candidato a ser pedófilo ou não. A gente tem como prevenir, a gente tem como educar, prevenir as crianças. Infelizmente, é chato isso, dizer que a criança teria que aprender a se proteger. Isso não Prevenir é deveria nem você existir. educar as potenciais vítimas, né? Acho que tá certo, né? Exatamente. Porque o tratamento que é feito hoje é esse, é muito com TCC e com medicação. Conta um Antigamente se fazia... caso, conta um caso de sucesso seu que você ficou surpresa, falou, nossa, isso daqui que bom, eu consegui melhorar muito essa condição e acho que ela não vai se repetir. Olha, tá, o que eu mais... É que, assim, dentro dos presídios, eu vi pouquíssimos casos de pessoas com transtorno pedofílico, e esse, como é um crime que eles ficam muitos anos presos, eu saí de lá antes deles terem cumprido a pena, mas eles também não receberam tratamento lá dentro. Então, provavelmente, essa pessoa, quando ela sai, a chance dela reincidir é alta, porque eles têm um funcionamento cognitivo diferente. O cara que tem transtorno pedofílico, ele não consegue, ele tem uma ideia de que teve uma troca com a criança, que ele construiu um relacionamento com aquela criança, que teve um vínculo que ele não fez por mal. Então, tem uma distorção cognitiva também sobre a vítima. E isso pode ser tratado dentro do processo de terapia. Muito do trabalho é muita psicoeducação para ele conscientizar de que o que ele fez é um crime, de que existe uma vítima, para que ele comece a desenvolver empatia. Tem um treino de empatia, onde a gente treina eles a entender que é uma criança, que não tem poder de discernimento. Então, existe o que pode ser feito, a questão é como ser feito. Mas dos casos que eu atendi, te digo que eu atendo muito mais pedófilos hoje do que quando eu estava dentro do presídio. Porque aí hoje eu recebo essas pessoas no meu consultório. Você atendeu pessoas que cometeram o ato? Já atendeu essas pessoas Dentro do no presídio. consultório? Dentro do presídio. No No consultório, consultório se a não. gente recebe alguém que comete ato, eu preciso fazer uma É denúncia. isso que eu É ia dever perguntar. do Você é obrigado psicólogo. por lei a denunciar porque ele fez um crime, né? Contra, tá. Mas você consegue fazer uma boa prevenção dessas pessoas que vão no seu consultório e têm esse distúrbio. Sim, aí eu pego. O que chega muito no consultório é esse primeiro perfil. É a pessoa que tem o desejo, percebe, tem medo de cometer o ato e vem para mim buscar ajuda e dizer, Gabi, eu preciso parar de desejar conteúdo infantil.
E aí a gente faz um tratamento de recondicionamento de desejo. Todos os casos que eu atendi foi muito bem sucedido. Você pode fazer isso? Você fazer um recondicionamento de desejo? Sim, porque na realidade muito da parafilia, nós não nascemos restritos. Todo ser humano nasce podendo desejar tudo. Muitas vezes é também um processo de aprendizagem, não em todos os casos, Para mim mas soou muitas um pouquinho vezes como se fosse quase que a cura gay, assim, não sei se eu estou usando o termo certo. Você redireciona o desejo da pessoa, ela tem desejo por um determinado gênero, você consegue redirecionar para outro, parece, não sei, não tem não, nada a não ver porque com... na questão da orientação sexual tem a ver com questão de identidade. Na realidade, se a gente for pensar na questão da homossexualidade, ela sempre existiu. Pega Roma, Grécia Antiga, Idade da Pedra, você encontra fósseis de homens enterrados junto com homens, da mesma forma que famílias eram enterradas. Tem escavações de homens com homens, mulheres com mulheres. Então, essa coisa dessa vivência sexual, das práticas sexuais diversas, se a gente for pegar uma linha do tempo da história da humanidade, nós vivemos práticas sexuais diversas por muito mais tempo do que essa lógica que temos hoje de que homem só pode transar com mulher. Essa ideia do homem só pode transar com mulher surgiu no século IV, ali com o cristianismo. Fechou-se. Tem os poucos livros que foram salvos de um historiador chamado Tito Livio, viveu lá em Roma, no início do primeiro Império Romano. Ele fala que morar em Roma era um inferno, era uma putaria, onde todo mundo transando com todo mundo, gente falada na rua, todo mundo fazendo festas a Baco, Dionísio, era um negócio. Então, a ideia de restringir, na realidade, quando você coloca um homem e uma mulher e delimita que é isso é uma restrição do nosso desejo, isso é restringir o desejo. Mas a questão muitas vezes da pedofilia, a gente faz um recondicionamento no sentido de que ele vai parar de desejar algo que é ilícito, que é um crime, e vai passar a desejar coisas que são mais socialmente aceitas. Tá, mas vamos supor que um gay ele não queira ser gay. Você pode redirecionar o desejo dele para ele deixar de ser gay, do mesmo jeito que você redireciona um pedófilo a não querer mais cometer aquilo, ou não? Não, porque é uma questão de identificação. O problema do gay, ele só. Tá, eu não quero ser gay. Ele não quer ser gay ou ele tem medo do lugar onde ele vive, de estar inserido na sociedade que ele está, e ele tem medo de morrer. Então, não é que ele não queira desejar aquilo, eu tenho medo de morrer sendo gay, eu me sinto desprotegido sendo gay. Porque é uma questão de identidade, é para onde o teu desejo aponta. Mas a pessoa que tem esse desejo por criança também não é uma questão que o desejo dela aponta para a criança? Você não. Muitas vezes pode vir de um processo de aprendizagem. Tem questão de abuso, tem uma questão, por exemplo, é muito comum crianças, pegando aquele contexto dos 50% de pedófilos que têm histórico de abuso. Quando uma criança é abusada sexualmente, o que acontece é que o cérebro dela não está preparado para suportar aquela carga erótica que o corpo dela está recebendo. Criança não produz hormônio sexual. No entanto, quando o corpo dela é forçado a viver aquelas experiências, porque muitas vezes um abuso sexual com uma criança não acontece uma vez. É anos de um processo de estresse que você submete o teu cérebro a lidar com uma carga emocional que você não está preparado para lidar. Então, a criança que sofre abuso na infância não é um abuso, é um histórico, uma repetição de abuso. Então, ela é condicionada ela pode desenvolver uma hipersexualidade, ela pode criar uma ideia de que já atendi algumas pessoas do tipo, já que eu fui abusado, meio que um clima de vingança, já que eu fui abusado e ninguém cuidou de mim e ninguém viu, então eu vou abusar também. Então, veja, não é que o desejo dela é daquilo, foi direcionado desde dos abusos que sofreu. Perfeito, olha só. Por isso que é muito multifatorial. O que está envolvido? Cada caso é único. Entendendo. Entendendo mais ou menos. Tá mexendo com as minhas ideias, né? Quer mexer mais um pouquinho? Vamos mexer mais um pouquinho. Vamos lá, pode falar. Castração química. Castração química. Por muitos anos, né, essa foi uma estratégia utilizada, porque as pessoas não têm essa ideia, tem que castrar.
tem que cortar o pênis dessas pessoas, tem que jogar ácido. As pessoas também pensam que castração química é jogar ácido, né? No pênis. Esse é um ponto que gera muito polêmica. E aí te digo também com clareza, sou contra a castração química. Porque eu tenho pena, que eu quero levar para casa. Eu fui num podcast falar sobre isso e a galera macetou assim nos comentários. Então leva para você, crie. Claro que tem que castrar. Gente, a gente tem que ser mais pragmático. Castração química, ela não resolve o problema. O que a gente quer? Primeiro a gente tem que partir de um lugar, o que eu quero? Estou diante de um pedófilo. Eu quero que ele não continue sendo um problema social. Eu quero que quando ele sair, ele não cometa crime ou eu quero matar ele? Tem que entender o que você pensa sobre o mundo. Bandido bom e bandido morto tem que matar tudo e qualquer bandido ou todos? Mas se você fizer a castração química, ele não vai mais cometer, né? Ou não? Você previne, né? Não? Não, não. Primeiro, porque a castração química ela pode reduzir a libido, ela pode reduzir a capacidade de ter ereção, mas a castração química não muda o padrão de pensamento do sujeito. Não muda a forma como ele interpreta, porque o abuso sexual infantil não é só sobre sexo. Mas as pessoas que sofrem castração química, elas continuam abusando? Sim, porque ela tem uma distorção no padrão cognitivo. Não é sobre desligar o desejo que resolve o problema. Muitos pedófilos, eles cometem o abuso, muitos pedófilos vão fazer carinho, muitos pedófilos vão se excitar com a pele da criança, com a barriga da criança, com a coxa da criança. Então, mesmo que eu castre ele quimicamente, que eu impeça a penetração, eu não impeço que ele continue cometendo abuso. Ele pode enfiar objetos nas crianças. Entendi. Então não resolve. Sabe o que é muito comum acontecer? Ou seja, como a gente está tão atrás nessas situações, já vi muito relato de caras que são pedófilos, que eles sabiam que não podia penetrar, que eles penetravam na axila das crianças. Achava o braço da criança e penetrava ali. No joelho, nas coxas. Então, assim, a ideia da castração química foi utilizada por muito tempo. Não funciona, não resolve, porque o problema não é uma ereção. Então você deu 3 opções. Quer dizer, matar a pessoa, castração química ou trazê-la de volta para a sociedade. Trazer de volta para a sociedade, ela vai Não é uma reincidir, não é solução, isso? né? Que a nossa legislação brasileira, nós não temos prisão perpétua. É um fato que acontece. Esse sujeito vai voltar para a sociedade porque ninguém fica preso para sempre no Brasil. E ele vai voltar a cometer o crime, provavelmente. Se não tiver... Estatisticamente falando. Estatisticamente falando, sim, vai. Porque o que a gente tem que trabalhar é com a cognição dessas pessoas, entender o contexto histórico, é saber escutar clinicamente. Como eu te falei, essa estratificação que eu fiz contigo, esses 4 perfis que eu trouxe, ele é muito útil para quem vai atender esses sujeitos. Porque vamos lá, se eu tenho um abusador, que ele abusou, ele não tem transtorno pedofílico, que ele abusou porque teve uma oportunidade, mas ele tem problema com álcool, Você não faz combate o sentido problema eu com o álcool e tratar... resolve. Nesse caso está fácil. Você achou o gatilho. Você entendeu? Ele abusou porque ele tem um problema com álcool. Eu não vou ficar buscar um recondicionamento de desejo para que ele entenda e direcione o desejo. Ele sabe que ele não pode. O problema dele é o álcool. Eu vou tratar a questão primordial do álcool, se eu sei que ele é um abusador por conta disso. E no final você acabou não me contando um caso que você foi bem sucedido. Depois eu vou perguntar um que você foi mal sucedido, se não se importar de falar também. Não, de jeito nenhum. Falo no meu curso lá, uma das coisas que eu mais faço é os casos que eu erro. Eu digo que eu atendo já há tantos anos na psicologia para que meus alunos aprendam com o que eu acertei e com o que eu errei. Já errei em várias outras coisas, mas nesse contexto de trabalhar com parafilia, nunca tive um caso ruim, com mau prognóstico, porque eu trabalho com isso há muitos anos, eu tenho muita expertise nisso, e os candidatos que vieram eram pessoas muito abertas a entendimento. Então, todos os casos que eu atendi foram muito bem sucedidos, porque desde que a pessoa estivesse... porque fazer terapia hoje não é um negócio acessível, não é um negócio barato. Então, é um tratamento caro, exige acompanhamento multidisciplinar.
O contato com o psiquiatra é constante, as consultas acontecem de 1 a 2 vezes por semana, e a pessoa está ali pagando caro, ela está colaborativa, ela está disposta a mudar. Então, todos os meus casos no tratamento, na questão da pedofilia, foram muito bem-sucedidos. E essas pessoas retornam, a gente fica fazendo acompanhamento bimestral, a gente volta, fica reavaliando, acompanhando. Então, assim, claro que eu tenho o relato do sujeito, né? Não tenho como dizer, está curado. Eu não curo ninguém de nada. Sim, você vai direcionando, tá? Isso. E quais você acha que são os principais erros que você mais vê sendo cometidos? Não saber fazer o profissional não saber identificar quem é o sujeito que está na frente dele. Isso aqui é um pedófilo, ele é um abusador, ele é uma pessoa que não tem nada e fez porque fez. Porque você é médico, né? Você bem sabe. Primeiro a gente tem que saber o que a pessoa tem, para depois a gente saber como resolve. Então, sempre primeiro é o que. O que é isso? Eu tenho um quê? Aí eu vou identificar o como. Como que eu resolvo esse problema? O que eu tenho de evidência científica que mais me aponta num bom tratamento desse caso? É raciocínio clínico. Por isso que vim aqui, fiz questão de trazer contigo, para a gente aprender a diferenciar. Socialmente, você pode chamar do que quiser, mas sendo você um profissional de saúde, você precisa olhar por esse sujeito à luz da ciência. Muito bem. Agora, a gente falou dentro dessa questão de sexualidade, muito voltado para esses distúrbios, mas é um mundo muito maior do que isso, né? É demais. Eu brinco que a sexualidade é um oceano. Pelo que mais as pessoas te procuram, além dessa questão de desejos inadequados, né? E como é que você canaliza eventualmente essas questões aí para coisas boas, né? Para elas terem mais prazer na vida sexual, como é que é isso? Tem o top one, né? Tem a demanda top one, que é o tal do vício em pornografia. Vício em pornografia. Viciadas em pornografia. Criou-se esse estigma, né? Essa lógica de vício em pornografia. Então, atendo muitas. Eu tive que abrir uma clínica. Eu tinha tanta gente na fila de espera que eu treinei psicólogos para que junto comigo atenda essa demanda, porque, assim, tanto de gente que chega precisando desse tipo de tratamento é imenso. É muito vício em pornografia. Viciados em pornografia. Na verdade, não existe a lógica, não é muito. As pessoas chegam falando sobre isso, mas não é que elas têm vício, não tem na ciência ainda uma categoria que consiga fechar a questão do vício em pornografia. Tem um uso problemático de pornografia que vai estar lá denunciando outras questões. E como é que você lida com isso? Como é que é o viciado em pornografia? É a mesma coisa que o viciado em sexo? Não, é diferente. É uma pessoa que tem muito a ver, sabe com o quê? Com empobrecimento de estratégias de regulação emocional. Principalmente homens, acho que é uma questão muito. Eu estudo muito sobre masculinidades. Aos homens, é muito pouco acessível a possibilidade de vocês sentirem as coisas, nomearem as coisas. Homem não chora. Chorar é coisa de viado. Pare com isso. Homem tem que ser forte, homem tem que ser corajoso, homem não pode sentir medo. Vocês não podem sentir medo e vocês não podem chorar. Desde a infância, repetidamente, vocês escutam isso. E medo é uma emoção básica. Porque tem aquele desenho lá, o Divertidamente, daquela menininha com as emoções. Veja que as crianças, a gente nasce com emoções básicas. O medo é uma delas. Quando eu não consigo acessar uma emoção que é primordial para mim, quando me impedem, me tamponam a possibilidade de eu vivenciar, por exemplo, medo, essa emoção muitas vezes vai para outra emoção. O que é muito estimulado nos meninos? A raiva. Então veja aqui, olha que dado interessante. Quando você olha, voltando lá para o presídio, população carcerária brasileira, 98% é homem. Por quê? Porque o homem não consegue conversar, vocês se matam, vocês se agridem. Porque tem essa, então, muito dos processos, a gente pega o processo de educação masculina, vocês vêm num lugar onde vocês não podem sentir, teu pai, a sociedade não permite que vocês se fragilizem. E aí chega na vida adulta, vem os desafios, você se sente ansioso, vem aquela emoção, não sei o que fazer, vou pegar um pornô e bater uma, porque pornô relaxa. Aí eu gosto. Tô triste. O que é isso? Não vou sentir essa emoção. Vou lá pro pornô, bato uma e relaxo. Então, muito do que acontece é as pessoas transformarem a pornografia em ansiolítico para poder lidar com emoções que ele não consegue nomear.
não consegue processar, não vai para terapia. Então, muito das questões é isso. As pessoas estão usando pornografia como regulador emocional. Perfeito. E aí você consegue canalizar a pornografia para algo produtivo, é isso? Ou achar a real raiz do Não problema. interessa. Tô nem para pornografia, eu quero entender o que ele está buscando regular com a pornografia. A pornografia é a janela de oportunidade, é o gatilho. E aí, dentro do contexto, a gente vai fazer uma análise funcional do problema e vai assim, tá, você está usando pornografia. Quando você usa? Como? Que dia? Em que contexto? Com que frequência? Com quem? Você está sentindo o quê? O que você pensa? E aí a gente vai monitorando quando que isso acontece, em que contexto isso acontece, e aí, a partir do meu raciocínio clínico, eu vou tentando elaborar hipóteses do que pode estar levando ele a consumir pornografia. Não me interessa a pornografia, interessa o que está por trás. Tá, e quando. Porque assim, tá, o que está por trás, mas nem todo o consumo de pornografia é ruim. Ou é sempre ruim? Nem todo consumo de pornografia. É que sabe o que é? Que nem álcool. Vamos lá, tem álcool. Isso. Tem pessoas que O objetivo da minha pergunta é onde é que você traça uma linha? A partir daqui a gente pode considerar um distúrbio, né? A partir daqui, não, vai lá, bate uma, né? Que nem você falou, vai lá e faz e seja feliz. Vai, enfim, a partir do momento que você considera isso um problema, do ponto de vista quando está psicológico. causando sofrimento, prejuízo ou dano. Isso está te causando sofrimento significativo, você vai lá, bate uma, e o que você sente depois que você goza? Isso está te causando algum tipo de prejuízo? Você perdeu o controle do teu uso? Você está usando no teu trabalho? Você está deixando de estar com a sua família? Você está deixando de estar com os teus amigos, de socializar para consumir pornografia? Ou você está apresentando alguma disfunção sexual? Você está tendo disfunções sexuais onde você não está conseguindo ter ereção, ou você está ejaculando antes do que você gostaria? Então, a linha do raciocínio é como eu vou intervir, dano, sofrimento, prejuízo. Dano, sofrimento ou prejuízo. Isso. Quer dizer, dano e prejuízo seriam mais ou menos parecidos, né? Ou não? É que você pode ter prejuízo, você pode estar tendo prejuízo no trabalho. Dano, você pode estar cometendo um dano a alguém, um dano a si mesmo, mas também um dano ao outro, causando sofrimento, dano a outra pessoa. A tua parceria, você começa a negligenciar a tua parceria, você se afasta do teu relacionamento, você começa a trair. Então, a questão da pornografia, hoje, ela aparece muito mais como sintomas de alguns transtornos do que uma categoria isolada. Teve agora a revisão do DSM e tentaram se colocar a pornografia na categoria do vício, mas não teve dado robusto que sustentasse. Por quê? Porque ela aparece muito mais como sintoma de outros transtornos. Um sujeito que é bipolar e abre um quadro de mania é muito como o traço da hipersexualidade isso ser desembocado na pornografia. Sujeito deprimido, o cara está prostrado numa cama, ele não consegue escovar o dente, ele não consegue levantar. Aquilo é horrível que ele sente. Mas pegar um celular e bater uma para poder sentir um pouquinho de alívio diante daquele inferno que ele vive, talvez ele consiga. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela está viciada em pornografia, mas ela está deprimida. E a pornografia é o único lugar onde ele consegue ter um pouco de alívio diante daquele inferno que ele está vivendo. É o melhor momento do dia dele, olha só. É a única. Então, toque, a pornografia aparece, tem toque no conteúdo sexual. Então, tem toque aparece, no transtorno bipolar aparece, na ansiedade aparece, na depressão aparece. Então, é muito mais um sintoma por trás de alguma questão mais enraizada. E se aparece pornografia e aparece depressão, a gente vai fazer aquilo que a gente chama de avaliar a comorbidade. Qual é o transtorno que mais causa prejuízo? É a depressão? Agora, um adolescente que está descobrindo o corpo, aí não necessariamente é um distúrbio. Não, é que nem aquela coisa do adolescente que começa a beber. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o álcool. Vamos pensar como o álcool. O álcool. Tá, o álcool, tem pessoas que conseguem fazer uso recreativo do álcool, tem pessoas que não conseguem fazer uso recreativo do álcool. Então, existe essa parcela de pessoas que não vão poder, não sabem, têm um uso problemático com aquilo. Eu não posso ficar perto de álcool. Eu não posso ficar perto de pornografia. Mas é uma parcela muito menor do que o que a gente está vendo aí. É um tanto dessa, o raciocínio clínico que é importante. Gabriela,
tô aqui falando com você há aproximadamente 1 hora. Eu queria agradecer demais pelo seu tempo. Queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar para quem está nos assistindo e, obviamente, agradecer quem está nos assistindo e não deixe de curtir, compartilhar, comentar, deixe a sua pergunta aqui. Ela já fez a simpatia de se disponibilizar a estar aqui com a gente de novo. Enfim, interaja e compartilhe com a sua avó, né? Olha só o lema aqui que eu falo aqui, né? O lema do canal aqui, como eu sou geriatra, não deixo de falar, compartilha com a sua avó, né? Porque ele fala, Instagram é coisa de jovem. Então é isso aí. Gabriela, deixa suas mensagens finais aí, por favor. Querido, agradeço demais a oportunidade. Se eu fosse deixar duas mensagens finais. Uma é para quem assistiu esse episódio, reassista, reveja ele com um coração mais aberto, mais brando, para absorver melhor a mensagem do que eu trouxe. Eu sei que falar sobre sexualidade mexe com as nossas crenças, coisas que a gente construiu. E, de certa forma, o estudo científico da sexualidade hoje vem nesse lugar de desconstruir coisas que a gente construiu porque aprendemos socialmente. Esse é o meu pedido 1. E o pedido 2 é sobre promovam educação em sexualidade, conversem sobre sexualidade com as crianças. Não vamos cometer com as crianças os erros que os nossos pais cometeram com a gente. Vamos conversar sobre, falar sobre sexualidade. Não é mamadeira de piroca, não é ensinar a criança a transar, é ensinar a criança a se proteger, a se respeitar, a respeitar o outro. Promovam educação em sexualidade nas escolas, em casa, nas igrejas. Eu, no meu curso, tenho pastores que fazem aula, porque eles já entenderam que precisam levar isso para as igrejas. Nós temos muita... A sexualidade faz parte do ser humano. Todo mundo tem sexualidade. Hoje a gente já fala na ciência sobre sono, sobre atividade física, todo mundo dorme, todo mundo se exercita, todo mundo come, todo mundo tem sexualidade, até quem não transa, quem não quer saber de sexo, tem uma sexualidade. A gente precisa olhar isso com naturalidade. Acho que esse dia vai chegar. Torço para que sim, Gabriela. Obrigado, viu? Obrigado novamente. Bom trabalho para você. Aguardo sua visita presencial aqui, tá bom? Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.